ação de graça. Desde já, nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a aula de hoje, ela, na verdade, é uma continuação da aula passada, né? A aula passada a gente falou sobre a idolatria do povo de Israel, né? E a gente viu que muitas coisas que estavam ali acontecendo, né, eram devido ao povo ter se desviado, né? O povo ter se afastado do propósito original, né, que Deus tinha para eles, que era adorar ao Senhor, único Deus, né? Era transmitir, né, a todos os outros povos, né, esse Deus, né, que queria ter relacionamento com a humanidade outra vez, né? Então, o povo ele se afastou dos propósitos de Deus, o povo se afastou do propósito inicial de Deus, né? E a coisa começou a dar errado, né? Então, muitas vezes, a gente pensa que por não estar dando errado alguma coisa, Deus ele não está observando as nossas ações, ou Deus está satisfeito com as nossas ações. Quando nós não fazemos uma reflexão, né, da nossa vida, é normal a gente achar que as coisas estão indo bem, né? Que Deus não se importa muito com essas coisas, acho que Deus ele não está muito ligado nisso. Então, isso era um sentimento, muitas vezes, que brotava no coração daquele povo, né? Deus ele está alheio, né, a tudo que está acontecendo, porque a gente está fazendo essas coisas e Deus não está esquentando muito, né? Só que você viu que Deus levou o profeta, né, a ter uma visão do templo, e nessa visão, você estudou na semana passada, você viu que os sacerdotes estavam adorando imagens, né, dentro do templo do Senhor. Você viu ali, teve uma passagem ali, né, Ezequiel, que a gente leu, que tinha um buraco na parede, e o profeta olhou por dentro desse buraco e viu imagens de répteis desenhadas, né? Ou seja, estavam adorando animais, répteis, adoração que vinha oriunda do Egito, né, da Suméria. Então, eles estavam absorvendo, né, a adoração de imagem, absorvendo a religião daqueles povos vizinhos. Então, Deus ele estava alheio, ele não estava alheio a tudo aquilo. E você vai ver que Ezequiel sempre via a imagem da glória de Deus, né, aqueles animais, né, com os carros, como se fosse carro de fogo, né, em seus pés, né? Então você vê que ali representava a presença de Deus, a glória de Deus. Então Deus ele não estava afastado, né? Deus ele estava observando todo o pecado do povo, ele estava observando ali toda aquela rebeldia do seu povo. E teve um momento que não teve jeito, né? Deus mostra o castigo, Deus diz ao profeta, olha, eu vou derramar, né? Eu vou trazer o castigo a esse povo, porque esse povo ele é um povo de dura cerviz, né? Um povo que não se arrepende. Os profetas pregam e são zombados, e infelizmente o juízo vai ter que acontecer. Então, acaba que o juízo ele vem, não tem jeito. Uma hora a fatura chega e a gente vai ter que pagar. Então, a gente precisa sempre entender e estar fazendo uma reflexão na nossa vida todos os dias, para que a gente não possa cair nesse pecado. E hoje a gente vai estudar sobre provérbios populares, né? A gente vai ver que existia naquela época alguns provérbios, né, do povo de Israel, dizendo, né, que o Deus não estava muito preocupado com o que estava acontecendo, né? O profeta, Deus se revelava muitas vezes através de provérbios, né? Você vai ver muito isso na pregação de Jesus. Jesus usa muito parábolas, muitos provérbios para pregar ao povo, né? Então Deus ele sempre usou esse tipo de linguagem, né? E você vai ver que Deus vai usar o profeta Ezequiel em alguns provérbios, né, para trazer um sentido figurado, né, daquilo que ele estava achando. E o povo interpretava esses provérbios de forma errada, né? O povo, tão cego por seus pecados, achava que as coisas estavam indo bem. Então, o povo ele interpretava os provérbios, né, de Ezequiel, de Jeremias, eles interpretavam de uma forma errada, né? E o povo ainda zombava de Ezequiel, dizendo, lá vai o proferidor de parábolas, né? Lá vem um contador de história, assim que o povo falava de Ezequiel. E não é diferente dos dias de hoje, né? Muitas vezes a gente é considerado contador de história. Esse negócio de Jesus vai voltar, isso eu já ouço há muitos anos, Jesus nunca voltou, né? Então você vai ver que a coisa não mudou muito, né? Só a roupagem, né? Estamos aí na era da tecnologia, né? Quem diria que um dia a gente estaria dando uma aula hoje por um telefone, né? Então as coisas evoluíram, mas você vai ver que o ser humano, na verdade, ele continua o mesmo, né? Ele continua o mesmo ser humano egoísta, prepotente, cego, né? Querendo fazer aquilo que se agrada. Então,
a gente vai usar aí, para iniciar nossa aula, Mateus 12, 36, está lá no seu livro, que é o versículo-chave, na página 21 do seu livro, está lá o versículo-chave, que está escrito lá. Mateus, capítulo 12, versículo 36. A aula de hoje não vai ser sobre a língua, não vai ser sobre esse tema propriamente dito, vai ser sobre provérbios. Mas a Mateus 12, 36 diz o seguinte: digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então veja que esse versículo retrata a importância da gente observar tudo aquilo que Deus fala e tudo aquilo que nós falamos, né? Você vê a importância das palavras, você vê a importância daquilo que a gente diz, né? Então, eu converso muito com a minha esposa sobre isso, das palavras que a gente fala. Às vezes a gente fala coisas que a gente não percebe que está dizendo, né? Existem palavras que a gente não sabe o significado delas e muitas vezes a gente repete, até para um filho, até para um amigo, né? Um exemplo você chama as crianças muitas vezes de moleque, né? Ô moleque, vem aqui. Ô moleque, vem cá. Ô moleque. Só que a gente sabe que moleque, né, é oriundo de Moloque, né? O deus que sacrificava crianças, né? Os adoradores de Moloque sacrificavam crianças a esse deus. Né? Então, essa palavra moleque, ele vem de Moloque. Então, você está chamando seu filho de pequeno demônio. Né? Então, é muito difícil, né? A gente trouxe esses termos, né, de outras religiões, né? Trouxemos de outras... na nossa família mesmo, a gente aprendeu no dia a dia, mas a gente precisa entender que muitas palavras que nós falamos, né, não são muito... não abençoam. Então, vai acontecer a mesma coisa aqui, né? Você vai ver que o profeta ele vai trazer provérbios, né? Vai trazer mensagens de Deus, e o povo vai interpretar de uma forma errada e vai repetir aquilo de uma forma errada. E aquilo vai passar, né, de geração em geração. Então, vamos lá. Hoje, segundo o nosso calendário, eu vou trazer aqui uma pequena introdução antes da gente começar a aula. Eu achei importante a gente falar sobre isso, porque tem tudo a ver com o que Deus sempre quis com o seu povo, né? Hoje, segundo o nosso calendário, se comemora o Dia dos Pais. Eu acho uma honra Deus ter dado, né, ter nos concedido esse título a nós, né, já que somos pecadores, né, título que somente Ele é digno de possuir. Né? Imagina nós sermos chamados de pai. Né? É uma honra, né, algo que só Deus poderia ter. Né? Mas também posso falar por experiência própria, irmão, que muitas das nossas dificuldades em reconhecermos o nosso Deus como pai se dá pelo fato de que muitos de nós já tivemos algumas experiências ruins ou boas, né? Mas alguns, na maioria, experiências ruins com seus pais terrenos, né? Talvez uma perda, né? Uma perda precoce. Eu, por exemplo, perdi meu pai aos 9 anos de idade, né? Então, sempre existiu aquela lacuna, né? O pessoal comemorava o Dia dos Pais, né? Meus amigos, e meu pai nunca estava ali. Então, quer dizer, isso pode gerar dentro de algum ser humano, de uma pessoa, né? Um vazio, pode gerar um trauma. Ou uma ausência mesmo, né? Mesmo ele estando vivo, né? Existem pais ausentes, você vai ver na Bíblia aí vários exemplos, né? O rei Davi, por exemplo, não foi um bom pai. Você vai ver aí o exemplo também daquela mulher que quis abençoar o profeta Eliseu, né? O seu marido ele não foi um bom pai, ele foi indiferente quando o seu filho teve aquele problema e morreu, né? E morreu, e o profeta foi lá ressuscitá-lo. Né? Talvez um trauma de infância, ou seja lá qual foi a sua experiência, né, seja ela negativa ou positiva, saiba que nossos pais terrenos, irmãos, eles são terrenos mesmo, né? São falhos, são limitados, são pecadores, carecem como qualquer um da graça e da misericórdia do Senhor, nosso Deus. Inclusive, o Senhor até nos deixou escrito aí uma palavra para nós, né? Filhos, né? Lá em Efésios 6, 1-3, diz que vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, muitas vezes a nossa existência nessa terra está relacionada, né, à obediência a esse mandamento, né? A essa palavra que Deus deu, né? Temos que ser obedientes a nossos pais, né? Temos que honrar nossos pais. E Deus também deixou uma para os pais, né? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e a admoestação do Senhor. Então,
obrigação, a nossa tarefa disciplinar, né? Amar e disciplinar. Assim como Deus também teve que disciplinar o povo, né? Deus não podia deixar aquele povo continuar pecando, continuar em pecado, né? E não fazer nada. Deus, ele vela pela sua palavra, então ele precisava aplicar a disciplina. Então, a palavra que eu quero trazer hoje, como iniciação, antes da lição, em homenagem ao dia de hoje, está lá em João 1:12, né? Que diz assim: mas todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, né? Então, Deus, ele deu esse poder a todos aqueles que creem no nome de Jesus, de se tornarem seus filhos. Então, nós temos um pai, né? Ou seja, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, né? E tem uma outra também lá em Mateus 7, versículo 9-11, que diz: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem, né? Então nós temos um Pai com P maiúsculo, né? Que nos ama, que nos guarda, que nos protege, nos defende, nos salva, caminha junto com a gente, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, né? Que é nosso pastor, nosso provedor, aquele que cura nosso corpo quando ele quer e da forma que ele quer, cura a nossa alma, aquele que prometeu estar conosco todos os dias da nossa existência. Mesmo que nosso pai e nossa mãe terrenos nos abandone, ele jamais nos abandonará. Você e eu, nós temos um pai com P maiúsculo, nosso Deus, nosso Senhor, e esse é o relacionamento que Deus sempre quis ter com o seu povo. Essa sempre, irmãos, foi a intenção do Senhor quando separou o povo de Israel. Deus nunca foi um tirano, né? Deus nunca quis ser um tirano, nunca foi um tirano, nunca obrigou o seu povo a amá-lo. Pelo contrário, ele sempre quis que o povo obedecesse, não por medo, mas por amor e gratidão. Por isso, Deus, muitas vezes, ele tem paciência, né? Muitas vezes Deus ele estende um pouco, né? Deixa, vamos ver até onde esse povo vai, né? Porque Deus ele quer que o povo se arrependa. Por isso ele sempre usou seus profetas para alertar e advertir seu povo, dizendo: olha, eu sou o Deus de seus pais, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Então, por que será que Deus sempre usou essa palavra, né, para trazer a memória do seu povo, né? Deus sempre fazia questão de lembrar de onde tirou seu povo, né? Sempre repetia: olha, eu sou o Deus de seus pais, Deus que tirou vocês da terra do Egito, o Deus que tirou vocês do jugo do faraó. Então, Deus ele sempre fazia o povo lembrar de onde o povo tinha saído. Vocês sabem o porquê que Deus sempre fazia isso? Alguém já parou para pensar? Por que Deus sempre repetiu isso, né? Eu sou o Deus que tirou vocês lá do Egito, né? Porque Deus queria gerar no coração do povo uma gratidão, né? Deus queria gerar no coração deles um sentimento de cumplicidade, ou seja, ele queria que o povo refletisse: olha, você lembra de onde tirei você? Você lembra aonde você estava? A quem você servia? Né? Para onde você estava indo, sem mesmo você saber? Então foi de lá que eu tirei você. Então Deus ele sempre trazia a lume essa palavra para que o povo refletisse, né? Porque Deus podia muito bem obrigar o povo: vocês têm que me adorar, vocês têm que me amar. Ele é Deus, ele poderia de repente obrigar, né? Mas ele nunca quis obrigar o povo, ele sempre quis que o povo refletisse, né? Que o povo chegasse a uma conclusão de que precisava abandonar os seus pecados, abandonar o seu caminho errado e voltasse para Deus, né? Então, Deus ele queria gerar no coração do homem uma gratidão, né? Sentimento de cumplicidade. Eu lembro que eu e minha família, eu tenho familiares em Petrópolis, e meus pais sempre viajavam quando eu era pequeno, né? E quando a gente estava indo para Petrópolis, tinha um restaurante, a gente parava, né? Sempre parava nesse restaurante para a gente almoçar, né? E toda vez que a gente parava ali, o garçom chamava o dono do restaurante, e meu pai ali sentava com ele, conversava, e muitas vezes nem pagava a conta, porque ele não deixava meu pai pagar a conta de jeito nenhum. Então, toda vez tinha essa questão, né? E eu era pequeno, mas depois eu fiquei sabendo o porquê de que ele fazia tanta questão de encontrar o meu pai lá e pagar a conta dele, né? Eu fiquei sabendo depois o que tinha acontecido. Meu pai serviu com ele numa missão, meu pai foi do exército, e meu pai salvou a vida desse homem, né, nessa missão. Então, ele tinha uma gratidão muito grande pelo meu pai. Então, esse é o sentimento, muitas vezes, que nós temos que ter,
né? Sentimento de gratidão, né? Saber de onde Deus nos tirou. Então, se um homem humano pode ter esse sentimento, né? Você imagina Deus que nos criou. Então, o povo ele sempre foi um povo rebelde, né? O povo sempre foi um povo ingrato, sempre voltando atrás, né? E Deus sempre sendo fiel. Você vê lá no deserto, né? Moisés por 40 dias ali afastado, já construindo um bezerro de ouro, quer dizer. Então, o povo sempre voltando, né, às suas origens, sempre se afastando de Deus, e Deus sempre livrando, né? Deus sempre tendo misericórdia. Mas chegou um momento, irmãos, que ele não reteve a mão. Deus, ele vela pela sua palavra. Deus precisava disciplinar seu povo rebelde. Agora, esse povo pôde conhecer a disciplina de um pai que quer educar e ensinar seu filho, né? Muitas vezes passamos por deserto na vida, irmão, para corrigir a nossa rota, né? E aprendemos a valorizar quem de fato merece honra e amor da nossa parte. Então, somente a palavra de Deus é a verdade e pode corrigir o rumo da nossa vida. Ela é o nosso norte. A palavra do Senhor é alimento, é direção, é consolo, né? Estávamos falando aí sobre as perdas, né, do Covid aí, pessoas que perderam seus familiares, de repente hoje pessoas que não podem comemorar o Dia dos Pais plenamente porque perderam seus pais, né? Direção e consolo, só o Espírito Santo pode consolar, né, nossas vidas. Quem pode dar uma palavra a alguém que perdeu um ente querido? Só o Espírito Santo, né? Contudo, quando nós deixamos de observar e deixamos de tratar como prioridade em nossas vidas a palavra de Deus, a nossa tendência será sempre confiar nas nossas forças, né? Nas nossas experiências, nas nossas opiniões, né? Aí nós começamos a interpretar a Bíblia do nosso jeito, a gente começa a querer entender a palavra de Deus conforme as nossas intenções, né? Conforme as nossas vontades, porque nós estamos nos afastando, né, do propósito original, que é deixar o Senhor conduzir as nossas vidas. Então, hoje nós vamos falar sobre provérbios populares. É uma continuação da lição anterior, né? Mas o que são provérbios, né? A gente precisa saber aí o que significa a palavra provérbios, né? Provérbios são ditos curtos de origem popular, né, que resumem um conceito moral ou uma norma social. Existe uma frase aí muito famosa na internet, eu já vi até pintada em muros, que diz o seguinte: não é errado se te faz feliz, é preciso ser fiel a si mesmo, né? Então, essa palavra aí é meio complicada, né? Se você for analisar, não é errado ser feliz se te faz feliz, ou seja, eu posso fazer tudo que eu quiser se me faz feliz, é isso que está dizendo, né? Mas o que Jesus diria, né? Se eu perguntasse a ele: Senhor Jesus, o que o senhor acha dessa frase? Não é errado se te faz feliz, é preciso ser fiel a si mesmo? O que Jesus falaria para a gente, né? E eu acho que Jesus diria assim: olha, aquele que quer vir após mim, ele precisa o quê? Negar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz, né? E voltar-se para mim, me seguir, não é isso? E Paulo, né? Que Paulo diria, né? Lá em Gálatas 5:17, ele diria: olha, a carne milita contra o espírito, né? Para que vocês não façam aquilo que vocês querem fazer, né? Porque aquele que está crucificado com Cristo, né? Agora ele não vive mais para si mesmo, ele vive para o Senhor. Então, veja que existem alguns provérbios, né, que são muito nocivos aí a nossas vidas, né? Os provérbios populares, eles podem ser tanto resultado de uma experiência pessoal, né, como uma filosofia de visão de mundo, né? Existia um pensador aí, né? Existia um pensador chamado Mahatma Gandhi, né? Aquele indiano, e ele era um homem muito inteligente, e ele trazia frases, né? Mas essas frases que ele trazia eram de acordo com a sua filosofia de visão de mundo, né? Que o homem poderia ser seu próprio Deus, né? Que o homem ele evoluiria, né? Poderia evoluir, ou seja, Mahatma Gandhi dizia o seguinte: olha a polêmica, as religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo, né? Olha que coisa, né, complicada, né? E João 14:6 diz o seguinte: olha, não existe caminho diferente. A Bíblia diz: eu sou o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, né? Ninguém vem ao Pai. Então não existe caminhos diferentes que nos levem a Deus. E só existe o caminho, né? Só Jesus nos leva ao Pai. Não sei se você já pegou no jornal aquela parte onde tem os joguinhos, né? Antigamente tinha, né? Aí tinha um labirinto, né?
Você ia lá no labirinto e chegava até o ponto lá que você deveria chegar. Mas existia outros caminhos também. E às vezes você ia por ele, você errava, batia numa parede, né? Batia num lugar que não tinha saída. Só existia um caminho que levava o bonequinho até o ponto que deveria chegar. E assim é Deus, né? Então, só existe um caminho. Se a gente for trilhar um outro caminho, até um certo momento pode até dar certo, né? Mas chega num momento da história que a coisa vai dar errado, porque só existe um caminho. Então, trazendo para o nosso contexto aqui espiritual, teológico, né, o que são provérbios? Provérbios são textos bíblicos ou frases que possuem o intuito de nos educar, né, nos aconselhar, são pensamentos divinamente inspirados por Deus, né? Mas também existem ditos populares, né? Os mais conhecidos que que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, filho de peixe, peixinho é, né? A gente sempre repetiu isso. Mas nem sempre o filho do peixe é peixinho, né? Tem vários exemplos de pessoas aí que não seguiram o exemplo dos seus pais. Você vê na Bíblia aí, né? Muitos que se desviaram aí dos propósitos de Deus, né? Pais que serviam a Deus e os seus filhos não serviram, né? Existe um outro provérbio popular que a gente às vezes repetia, né? Que é a voz do povo é a voz de Deus, né? O povo de Israel que o diga. Você imagina se a voz do povo fosse a voz de Deus. Então, quer dizer, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que quase sempre não é, né? Porque o povo sempre quer fazer aquilo que quer, né? Existe aquela frase que a gente repete também no meio evangélico, né? Não vem pelo amor, mas vem pela dor, né? Nem sempre a pessoa vem pela dor também, irmãos. Tem pessoas que nem pela dor vêm. Eu conheço pessoas que chegaram a estado terminal e não reconheceram Jesus, né? Ou seja, nem pela dor, muitas vezes, a pessoa vem. É uma questão de conversão, né? A pessoa precisa se converter, a pessoa precisa se entregar, né? Então, ditos populares que não estão na Bíblia, né? Existem outros ditos populares que não estão na Bíblia, mas tem embasamento teológico, né? Por exemplo, não cai uma folha de uma árvore que Deus não permita. A gente repete isso sempre, né? Mas isso não está na Bíblia, pasme, né? Isso não está na Bíblia. Você depois pode procurar aí. Não existe esse versículo, não cai uma folha de uma árvore que Deus não permita. Isso não existe. Existe sim, lá em Mateus 10, 29, falando a respeito do pardal, né? E um pardal cai de um galho que Deus não tenha conhecimento. Mas essa questão da folha não existe. A gente repete isso achando que é um versículo, mas não é. Mas não deixa de estar certo, né? Porque Deus ele é soberano. Até mesmo a folha só irá cair se Deus permitir, né? Aí tem aquela pau que nasce torto, né? Nunca se endireita, né? Isso não está na Bíblia. Mas Jeremias 13, 23, se você quiser anotar aí, está escrito assim, ó. Então, podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Ou seja, se a pessoa tem uma vida torta, né? Ela nunca vai fazer uma coisa certa, a não ser que ela se converta, a não ser que ela tenha um encontro com Deus, né? Aí a gente repete assim também, o cair do homem, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Isso não está na Bíblia, né? Isso não é bíblico, não é um versículo bíblico. Mas em Salmos 145, né, versículo 14, diz assim, o Senhor sustém a todos os que estão a cair e levanta a todos os que estão abatidos, né? Então não está na Bíblia, mas não deixa de ser algo correto, né? O homem cai, mas Deus está ali pronto para sustentar o homem. E os provérbios bíblicos que nós conhecemos, os mais famosos, né? Apesar do rei Salomão ter escrito a maior parte do livro de Provérbios, há uma contribuição de outros sábios, como o Agur, né? Por exemplo, capítulo 30 de Provérbios, quem escreveu foi o rei Agur, né? O rei Lemuel de Massar escreveu o capítulo 31, o rei Ezequias, né? Um rei muito temente a Deus, o rei Ezequias de Judá, filho de Acais, ele escreveu o Provérbios 25, Provérbios 29, e também fez a transcrição e a compilação dos provérbios. Um provérbio de Ezequias, muito famoso, está lá em Provérbios 29, né? Diz assim, quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então isso é muito atual, né? Esse provérbio nos instrui a escolhermos os nossos líderes com responsabilidade, nossos governantes com responsabilidade, né? Apesar de que hoje está muito difícil fazer isso, né? Mas lembra quem escolheu Saul, né? O povo ele escolheu um rei, né? O Saul ele veio do quê? Da tradição, né? Era um homem guerreiro, era um homem que se sobressaía entre os seus, né? Ou seja, ele tinha todo um estereótipo de rei, né? Ele era o cara perfeito, né? Diante de tudo aquilo que o povo achava que era um rei.
Só que Davi não, Davi ele veio do coração de Deus. Davi ele não tinha nenhum estereótipo de rei, era um homem franzino, não era o primogênito da sua família, né? Porque na lei de Moisés, ali naquele contexto ali cultural, o principal, né? O que governaria a família depois do pai seria o primogênito, e você sabe que Davi era o último, né? Então, Davi ele veio do coração de Deus, porque Deus ele não olha a aparência, Deus ele olha o coração. Então, Deus ele se comunica, e sempre se comunicou na história através de provérbios. Nossa página, na página 22 do seu livro, né, nós já fizemos a introdução, o segundo parágrafo da página 22 do seu livro diz assim: Deus ele se comunica de muitas maneiras, mas acima de tudo pela palavra. Ensinou o homem a se comunicar assim também. Os provérbios bíblicos entesouraram a sabedoria divina para uso no dia a dia dos que querem praticar a fé viva. Os provérbios populares exibem toda a filosofia de vida de seus usuários, né? Foi o que a gente falou agora há pouco. Até o provérbio usado contra Jesus dava mostras da incredulidade de alguns de seus ouvintes, né? Eles diziam assim, se você é médico dos médicos, então cura a si mesmo, né? Se você vem para salvar, por que não salva a ti mesmo? Então era um provérbio que eles usavam muito, né, para enfrentar Jesus, né? Ou seja, você não é Deus, por que você não desce daí? É assim que a gente falava. Então é claro que vocês, está lá no seu livro, né? Faze aqui em sua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum, né? Ele falava, você não fez tanta coisa lá, por que você não faz na sua terra? Por que você não prega para os seus irmãos? Por que seus irmãos não se convertem? Né? Você sabe que os irmãos de Jesus chamaram ele de lunático, né? Então eles falam, por que você não converte seus irmãos? Então a gente sabe que, como a gente acabou de falar, né, os irmãos de Jesus não creram nele, porque Deus ele só realizava milagres, né? Jesus, muitas vezes, quando ele realizava um milagre, ele dizia, olha, seja conforme a sua fé, né? Você crê que eu posso curar você? Você crê que eu posso curar a sua cegueira? Então, Jesus, ele sempre condicionava o milagre à fé, né? Não que a fé, ela seja por si só o combustível, né? Que seja somente pela fé, não. O poder de Deus é que fazia que aquele pecador ficasse curado. Mas a fé é o combustível, a fé é o que movia. É através da fé que Deus realizava o milagre. Então, porque o milagre, na ótica de Deus, irmão, ele não existe. Né? O milagre não é milagre para Deus. Deus, ele faz tudo, né, e todas as coisas naturalmente. Ou seja, na ótica de Deus não existe milagre. Deus é o Deus dos impossíveis. Né? O milagre ele existe da nossa ótica humana limitada. Então, quando o homem dizia, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, realizar, eu creio que o Senhor é o Messias, eu creio que o Senhor é o meu Deus, é o Senhor. Então, Deus ele realizava aquilo que para ele era normal. Então, tais provérbios devem ser avaliados à luz da Bíblia para ver se são válidos ou não. Tudo isso se exemplifica bem nas profecias de Ezequiel. Então você vai ver lá, por exemplo, vamos lá em abrir Ezequiel, capítulo 11, para a gente começar aí a destrinchar a nossa aula. Ezequiel, capítulo 11, versículo 3, diz assim, ó. Vamos começar do 1, né? Do 1 ao 3. Então o Espírito me levantou, e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens no meio deles. Viu Jassanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me, filho do homem, não são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nessa cidade, os quais dizem, não está próximo o tempo de construir casas, esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza ao filho do homem. Então, os habitantes lá de Jerusalém, eles entendiam as parábolas de Ezequiel de uma forma pessoal, né? Da forma que eles queriam entender, como esse episódio da panela aí, né? E eles chamavam Ezequiel de o proferidor de parábolas. Então, quando Deus mandou Ezequiel profetizar contra eles e trouxe essa palavra aí a respeito da panela, Deus não estava querendo dizer que a cidade cercava o povo, né, protegia o povo. É isso que o povo entendeu. O povo achava que a cidade ela protegia eles, né? Eles eram ali a carne e a panela protegia a carne do fogo, né? Assim que a panela faz. A panela ela protege a carne do fogo.
Então, eles entendiam que a cidade, a religião, né, os costumes, a cultura, tudo isso era vindo de Deus, que protegia eles, né, de um juízo, de alguma coisa. Só que, pelo contrário, Deus estava dizendo, olha, vocês matam as pessoas aí dentro, né, e essas carnes que eu estou me referindo são essas pessoas mortas aí que estão aí dentro. E vocês, não pensem vocês que a panela, que é a cidade, vai proteger vocês do meu juízo, não. Né? Não pensem vocês que vocês estão aí dentro da panela confortável, achando que o fogo não vai consumir vocês. Né? Então, veja que eles deturpavam as parábolas de Ezequiel. Então, trazendo aqui, né, para o nosso contexto, né, as perguntas mais comuns que os incrédulos fazem, muitas vezes, né, é o seguinte, até no livro, não sei se está no livro de vocês não, está no meu aqui. Né? Certo dia, um homem muito rebelde e incrédulo parou perto de um crente e fez a seguinte pergunta: por que Deus não acaba com as guerras no Oriente? Onde está Deus quando uma criança é abusada? Né? Por que Deus não interfere e acaba com a fome no mundo? É isso, às vezes a gente ouve essas coisas, né? Eu mesmo já ouvi várias vezes isso. Eu já fui pregar numa casa uma vez, uma pessoa se levantou, mas esse Deus que você prega não é tão bom, por que ele não acaba com as guerras? Né? Porque onde ele está quando uma pessoa é morta, né, injustamente? Então, esses questionamentos, muitas vezes, eles vêm sobre as pessoas. Né? As pessoas, elas acham até mesmo legais a Bíblia, elas acham Jesus um cara legal, né? Elas gostam, elas dizem que creem, elas têm até a sua religião, só que muitas delas não querem aplicar essas palavras em si mesmos, né, de acordo com a vontade de Deus, e sim com a vontade dele mesmo. Às vezes nós estamos na igreja, o pastor ali está pregando, a gente fala, poxa, fulano de tal devia estar aqui para ouvir essa palavra. Às vezes Deus quer falar com você, às vezes Deus está falando comigo, né? Está falando contigo, e você está pensando que a palavra é para o seu irmão, e seria também, mas ele não está ali, quem estaria é você. Então, muitas vezes nós temos essa dificuldade de aplicar a palavra para nós, e essa dificuldade que o povo de Israel estava tendo, o povo estava cego. Né? Então, Deus não acaba com a fome, Deus não acaba com a guerra, porque ele deu essa função para o ser humano. É o ser humano que precisa acabar com a guerra, é o ser humano que precisa se arrepender, abandonar as armas, é o ser humano que precisa parar de ser egoísta, né? Compartilhar, é o ser humano que precisa amar as pessoas. Então, tem coisas que Deus ele não vai fazer por nós, tem coisas que ele deu a nós para nós fazer. Então, irmãos, as parábolas, né, de Ezequiel, os provérbios que eram ditos ali naquele momento ali, eram provérbios que muitas vezes eram, né, deturpados. Então, na sua página lá, página 23 do seu livro, lá, o Senhor não nos vê, né, o Senhor abandonou a terra. Está lá no tópico 1. Esse era um provérbio muito repetido pelo povo de Israel no tempo de Ezequiel. Ele dizia, olha, o Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou. Está lá em Ezequiel 8, Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Vamos lá. Versículo 12. Diz assim: então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Né? Olha o que eles repetiam. Estavam em pecado, né? Estavam no erro, e achavam que Deus ele estava alheio a tudo aquilo que estava acontecendo ali. Lá em Ezequiel, capítulo 9, versículo 9, diz assim, então me respondeu, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Olha aí, então a coisa estava piorando a cada dia, né? O juízo estava chegando, e o povo ainda estava achando que não, Deus, nós temos a religião, nós temos o templo, né? Nós temos aí a tradição, nós temos aí, poxa, quantas coisas nós temos, né? Nós somos o povo escolhido, né? Nós somos o povo separado, Deus não vai trazer juízo. Então a coisa começou a piorar para eles, porque eles ficavam repetindo isso, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. É uma das parábolas mais ditas, né, nos tempos de Ezequiel. Então, continuando na página 23, diz lá, o versículo acima era o provérbio dos idólatras no templo, praticando as formas mais horrendas de idolatria
às escondidas, as autoridades em Jerusalém se desculpavam com esse provérbio e inconscientemente apressavam a própria destruição. Ou seja, cada dia que passava, que eles não se arrependiam, a coisa piorava mais ainda, né? A verdade era exatamente o contrário. O Senhor via e vê tudo e todos, e revelou a seu profeta, né? Como nós vimos lá em Ezequiel 8, quando Deus levou o profeta à visão do templo lá, e viu todos os sacerdotes fazendo aquelas abominações, adorando lá o Deus Tamuz, né? Lembra da aula passada? Então, o Senhor, ele via e vê todas as coisas. Deus jamais havia abandonado a terra. Prometeu a Josué, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei, né? Quando Deus levantou Josué para ficar no lugar de Moisés. Então, letra C, todo o ministério de Ezequiel comprova isso. Apesar de muitos em Israel o abandonarem, o Senhor trabalhou intensamente para restaurar o seu povo. Veja que Deus nunca desistiu do povo. Deus sempre trazia aí uma parábola, trazia um provérbio. Deus sempre mandava Ezequiel ensinar, né? A aula do professor Robson, né? Quando a gente viu lá que o profeta ficou de um lado, 1 ano e meio deitado de um lado só, né? Simbolizando ali a inércia do povo de Israel, né? Ou seja, Deus, ele mandava o seu profeta fazer encenações, né? Você viu também muito com Jeremias isso, né? Deus usou muito Jeremias em encenações, em situações que demonstrassem, né, o que Deus estava querendo dizer. Você vai ver isso na vida dos profetas menores, Oséias, né? Então, Deus manda casar com uma mulher adulta. Então, Deus, ele vai sempre usar, né, encenações, situações, vai usar o profeta para transmitir a mensagem. Então, acreditar que Deus não consiga ver algo que estou fazendo não é uma forma de enganar a mim mesmo, e pensar que Deus me abandonou não é outra maneira de querer aliviar a consciência, né? Então, era uma forma que o povo tinha de aliviar a sua consciência pecaminosa. Deus, ele é Deus, é nosso Pai, né? Ele não está vendo, ele não vai trazer juízo a nós. Então, era uma forma deles aliviarem a consciência, né? E a gente estudando a palavra de Deus, a gente sabe, irmãos, que quando a gente se converte, o nosso nome ele é automaticamente escrito no livro da vida, né? E a gente, por ter a certeza da nossa salvação, a gente fica muitas vezes cômodo, né, na nossa vida, achando que todas as nossas ações não vão ter uma consequência. A gente viu aí no primeiro versículo que nós lemos na aula de hoje, né, que todas as palavras que nós proferirmos, né, nós vamos dar conta lá no juízo. Então, não basta só sabermos que o Senhor nos perdoou, que o Senhor nos dá a salvação, a gente precisa entender que temos uma responsabilidade. E como todos nós sabemos, né, isso é uma matéria para a gente amanhã discutir no nosso fórum, né, anota aí depois, mas existe um livro memorial, né, o livro memorial de Deus, né, esse livro, toda ação de justiça se acha lá imortalizada. Ali toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que a gente falar, tudo isso vai ficar escrito no livro memorial, né? Todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza, suportado por amor de Cristo, né? Tudo isso vai se encontrar registrado nesse livro memorial. Há também um relatório dos nossos pecados também, né? Os pecados dos homens, né? Os propósitos, os desejos secretos que muitas vezes parecem invisíveis às pessoas, mas Deus, ele conhece. Tudo isso vai ficar registrado, irmãos. Tudo que a gente fez no oculto, né? Deus, ele trará a juízo todas essas coisas, né? Está lá em Malaquias 3,16, diz o seguinte, Malaquias 3,16. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante deles, para que os temiam ao Senhor, e para os que se lembravam do seu nome. Lá em Eclesiastes 12, versículo 14, anota aí depois, também diz o seguinte, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, quando nós lemos no início da aula que toda palavra que nós proferimos será cobrada de nós, isso é uma realidade, né? Deus, ele está ali escrevendo tudo, né? Deus, ele está como uma amanuense ali, anotando tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, né? Então, a gente precisa entender que nós temos uma responsabilidade muito grande como cristãos, né? Isso não quer dizer que a gente não vai errar, isso não quer dizer que a gente que não vai cometer um erro, né? Isso não quer dizer que a gente vai falar algo que não deva falar, né? Nós somos muitas vezes impulsivos, mas a gente precisa buscar no Senhor, né? Sermos senhores daquilo que nós falamos, para não nos tornarmos escravos, né? Como diz lá no Evangelho, que se chamarmos um irmão nosso de tolo,
nós já somos réu, né, de juízo, ou seja, se chamarmos de tolo. Né? E tudo aquilo que a gente pensa, né, você vai ver que Jesus, quando ele ia falar de pecado, ele trazia algo, ele saía da lei e trazia algo mais intrínseco, né? Ou seja, a lei dizia, se você adulterar, a lei diz que você deve ser apedrejado, né? Só que Jesus diz, olha, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, né? Se olhares com intenção impura, você não precisa nem ser descoberto, né? Porque Deus está vendo. Então, se você olhar com intenção impura, você já adulterou. Então, você não precisa nem deixar a coisa piorar. Se você viu que a coisa não foi para o caminho certo, você já deve se arrepender e pedir perdão ao Senhor. E aquele povo, não, aquele povo estava ali em pecado, cometendo atrocidades, né? Adorando a deuses, né? Sumérios, a deuses egípcios, e eles não se arrependiam. Então, algumas palavras para a gente poder caminhar para o final aí. Eu vou só ler aqui os principais provérbios que o povo entendia de forma errada. Né? Lá no tópico 2 da página 23, está em Ezequiel, versículo 3. A gente já leu, né? Mas vamos ler de novo aqui, para a gente não esquecer. Ezequiel 11, versículo 3. Diz assim, os quais dizem, não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela, e nós a carne. Eles queriam construir, eles queriam continuar vivendo uma vida normal, né? E o profeta estava dizendo que o negócio ia ficar ruim para o lado deles, e eles estavam querendo viver a vida normal, né? Existiam aqueles profetas lá que profetizavam a favor do povo, né? E Ezequiel, ele profetizava aquilo que Deus mandava, que era o juízo. E aquele povo estava indo atrás das profecias humanas, né, das palavras de conforto, né, das palavras de autoajuda, né, isso que o povo gosta. O povo não gosta quando ouve, olha, você precisa se arrepender, você faz aí um congresso aí, né, de bênção, né, a vitória, a igreja enche, mas se você fizer igual um certo colega aí, pastor, fez, né, nuvem sem água, né, olha o título do congresso que ele fez, nuvem sem água, depois você coloca lá na internet. Você vai ver meia dúzia de pessoas, né? Ou seja, quem quer ser advertido, né? Ou seja, então é isso que estava acontecendo ali. Eles não entendiam a parábola que Ezequiel trazia, achavam que estavam protegidos pela religião, né? Mas Deus estava falando de juízo. Então, lá na página 24, diz assim, exibem indiferença total aos pecados pelos quais Deus entregaria a cidade nas mãos dos babilônios. A proteção dela dependia do arrependimento, do abandono da idolatria, dos assassinatos, da injustiça. Era só eles se arrependerem, irmão. Era só eles pedirem perdão ao Senhor, voltar atrás aos propósitos que Deus tinha para a vida deles, que a vida deles iam voltar ao que era. Mas não, eles continuavam, né, pecando. Eram autossuficientes. Olha o perigo do cristão autossuficiente, aquele que sabe pregar, sabe ler a Bíblia, já interpreta da forma dele, então ele acha que não precisa mais de Deus, né? Esqueceram a grande verdade cantada por Salomão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu estava aqui orando antes de começar a aula, eu falei, Senhor, se eu der uma aula maravilhosa, mas que o Espírito Santo não estiver aqui, meus irmãos nunca vão entender o que o Senhor quer falar com eles. Porque o Espírito Santo é o nosso professor, ele que nos convence, é ele que traz para nós a vontade de Deus. Eu posso aqui ficar meia hora, 1 hora, 2 horas falando, né? Mas se Deus não estiver aqui, através dessas palavras, agindo nas nossas vidas, o que vai adiantar a gente falar alguma coisa, né? Então, por pouco tempo, Ezequiel ironizava essa atitude, contando sua própria parábola sobre a panela. No dia em que Nabucodonosor começou a investida contra Jerusalém, ele anunciou, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Então porás a panela vazia sobre as brasas para que ela aqueça e seu cobre se torne candente. Funda-se a sua imundícia dentro dela e a consuma a sua ferrugem. Então, diz lá um quadrinho lá, todos da minha família são cristãos, né? Diz aqui o quadrinho. Eu sou membro de igreja, tudo isso garante a minha salvação, né? De jeito nenhum. Deus não tem netos, né? Não estou na Nova Vida, eu estou numa igreja abençoada, eu tenho um cargo lá, eu sou diácono, eu dou aula, né? Acho que eu estou tranquilo, né? Meu filho, minha filha, eu sou crente, então a minha filha, Deus vai ter misericórdia. Não, muito pelo contrário, eu sempre falo isso com as minhas filhas, né? Cada um de nós vai se apresentar diante do juiz, né? Cada um de nós temos que traçar o nosso caminho. A gente pode orientar, né? Mas só cada um que vai poder abrir lá a maçaneta da porta. Então,
Outra parábola, outro provérbio diz assim, lá na sua página 24, né, terceiro tópico. Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpre a profecia. Está lá em Ezequiel 12, 22. Ezequiel 12, 22. Olha o que diz lá. Filho do homem, que provérbio é esse que vos tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpre a profecia, né? Era o que eles diziam lá. A gente fala muito isso, é o que a gente falou no início. As pessoas dizem, Jesus vai voltar, né? Poxa, quanto tempo a gente ouve isso, que Jesus vai voltar? E as pessoas não acreditam, não querem saber, né? O próprio Noé ficou 120 anos lá construindo a arca, né? Pregando para todo mundo, e a pessoa... Noé, que loucura é essa? Não tinha nem chovido na terra, ninguém conhecia o que era chuva. E quando veio a água, né, você conhece a história, só ficou 9 pessoas. Então, o povo lá de Ezequiel, lá, o povo de Israel, ele dizia isso, olha, os profetas profetizavam isso, né, os profetas lá, as profetadas, né? O juízo não vai vir, não. Né? O tempo está se prolongando, Deus não está nem aí, Deus não está olhando para nós, Deus não está muito preocupado, né, com o que está acontecendo. Como teria nascido esse dito popular? Está no seu livro. Lembrando de que as profecias de Ezequiel continham fortíssimas condenações a todos os pecados do povo de Deus e declarações enfáticas do juízo vindouro. Ao mesmo tempo, falsos profetas e profetisas negavam que haveria juízo. Então, o povo estava indo atrás daquelas palavras. Não, fique tranquilo aí, Deus ele é soberano, Deus ele é misericordioso, né? Deus ele está no controle. Deus ele não está nem olhando para tudo isso. Então o povo ia atrás dessas palavras que deixavam eles confortáveis. E muitas vezes isso acontece conosco, irmão. Isso é o perigo de nós nos acostumarmos, né, com o pecado. Assim o povo de Jerusalém evitava levar a sério os avisos de Deus. Pensavam assim, este juízo fica no futuro distante. Não nos diz respeito. Isso aí não vai acontecer agora não. Esse negócio de juízo aí, né, você vê o povo de judeu até hoje esperando o Messias. O Messias veio, o Messias andou entre eles, né, fez milagres, curou pessoas, né, eles crucificaram o Messias e até hoje eles não acreditam que o Messias esteve na terra, ainda esperam o Messias vir. Né, você vê a loucura. Outro provérbio interessante, nós caminhamos aí para o final, é o que está na sua página 25. Ezequiel 18, versículo 2. Está acabando a aula já. Ezequiel 18, versículo 2. Que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. O que quer dizer isso? Né? O que queria dizer com essa palavra? Né? Ou seja, eles achavam que eles estavam fazendo aquilo tudo ali por causa da culpa do pecado dos seus antepassados. Né? Eles achavam normal tudo aquilo que eles estavam fazendo, né, por causa dos seus antepassados. Era um outro provérbio que eles estavam entendendo de forma errada. Ou seja, Ezequiel estava querendo dizer, olha, nós podemos construir uma história diferente dos nossos pais. Né? Não é porque nossos pais viveram em pecado, não é porque nossos pais foram desobedientes, né, que nós vamos colher necessariamente os seus erros. Nós podemos até sofrer reflexões através desses pecados, desses erros. Mas nós podemos ter a escolha de, a partir de hoje, meu irmão, fazer diferente. Né? Nós podemos, a partir de hoje, mudar a história da nossa vida tomando atitudes diferentes. Né? Eu, por exemplo, como eu já falei aqui, meus pais não eram cristãos. Né? E hoje, graças a Deus, eu entreguei minha vida ao Senhor. E as minhas filhas, hoje, têm uma visão diferente do mundo que eu tinha quando era criança. Então, as nossas atitudes, elas podem mudar o nosso futuro. E aquele povo estavam culpando seus pais por tudo aquilo que estavam passando. Né? Está lá no livro, na página 25. Os pecadores de Israel, em vez de atender ao convite implícito, ao arrependimento e à restauração, simplesmente negaram qualquer responsabilidade pelo tremendo castigo prestes a desabar sobre Jerusalém. A terra de Judá diziam, a culpa não é minha, é de meu pai ou de meu avô. Né? À primeira vista, os ouvintes do profeta pareciam ter razão. Estava escrito na lei, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa palavra, achando que existe maldição hereditária, que os pecados do meu pai vão me perseguir pelo resto da minha vida. Eu não dei certo com ninguém porque meu pai não deu certo, meu avô não deu certo. Então as pessoas acham que existe tal da maldição hereditária.
A gente sabe que isso não existe, a gente sabe que desde o momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor, né, a nossa vida é transformada, tudo aquele julgo sobre nós, ele cai por terra. Começamos uma nova história com Jesus. O que nós trazemos muitas vezes para a nossa vida são exemplos negativos, né, de nossos familiares e que nós transformamos em verdades. E nós fomos ali repetindo aqueles mesmos erros. Né? É isso muitas vezes o que acontece e o que estava acontecendo naquele povo. Na verdade, a culpa não era dos seus pais. Né? Eles tinham a possibilidade de fazer diferente se eles obedecessem a Deus, mas eles carregavam os costumes, né, os pecados dos seus pais como uma verdade, achando que Deus estava alheio, achando que Deus não estava nem aí para eles, né? E eles iam sofrer o juízo por isso, pela sua atitude propriamente dita, não de seus pais. E o último provérbio, para a gente encerrar a nossa aula, hoje é dia dos pais, você vai fazer aquele almoço aí com o seu pai e sua mãe, com o seu pai, da sua família. Lá na página 26 diz assim: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Né? Está lá em Ezequiel 37, vamos lá. Ezequiel 37, versículo 11. Ezequiel 37, versículo 11. Diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. O que isso significava? Ou seja, eles estavam tão cegos pelo pecado que não enxergavam que era só se arrependerem, né? Que era só voltarem atrás, que Deus tinha uma promessa, né, de restauração. Né? O profeta Ezequiel ele vai pregar para eles uma promessa de restauração. Está lá em Ezequiel, a partir do verso 12. Olha o que Ezequiel vai dizer a partir do verso 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então Deus tinha uma mensagem, tinha uma promessa de restauração. Só que aquele povo estava tão cego, né, que eles não estavam enxergando essa promessa que Deus tinha na vida deles. Isso Fabinho, me perdoe, mas são 9:05. 9:02. Tá, bom, já estamos na conclusão, seu Raul. Então, irmãos, a gente não pode chegar ao ponto, né, de achar que tudo aquilo que a gente faz não tem uma consequência. Mas também não podemos ficar tão cegos em achar que não podemos voltar atrás, né, e recorrer ao Senhor, nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, nos arrependermos e continuarmos caminhando. Não deixe que Satanás pressione, oprima a sua vida, dizendo que você não tem mais jeito, né, que nossos pecados não têm mais jeito. Né? Ou seja, enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós tivermos fôlego de vida, podemos aí nos arrepender, caminhar com o Senhor todos os dias, e Ele é misericordioso, Ele sabe, conhece nossas vidas, sabe as nossas limitações. Então, para concluir, irmãos, conclusão, diz assim, os provérbios errados de antigamente e de hoje são alerta para nós. É muito fácil ter a mente corrompida pelo que todo mundo diz. O cristão deve conversar, sim, mas cuidar do que falam e avaliar o que ouve, especialmente antes de transmitir aos outros. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Está lá em Tessalonicenses. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha a nossa responsabilidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, para comunicar o que é bom e refutar o que não é. E é indispensável estar cheio do Espírito da verdade e da palavra. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Quando procedemos assim, irmãos, o Senhor fica contente. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial, olha o memorial aí, escrito diante dele para que os temem ao Senhor e para os que lembrem do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmão? Então, que possamos ter aí um Dia dos Pais abençoado, né?
e que possamos avaliar todas as palavras que chegam até nós, provérbios, profecias, né? Se é que você me entende, que chega a nosso conhecimento, precisamos primeiro passar pelo crivo da palavra do Senhor. Amém? Então, eu gostaria de encerrar aí a aula. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Amanhã a gente vai ter aí a live mais uma vez, né? A gente vai poder